Olá, amigos! Dando continuidade à série de encontros, em número de 5, que trataremos de grandes cordelistas do passado, hoje iremos tratar da vida e da obra de um dos grandes poetas, não é? Poetas referenciais no universo do cordel, que é João Martins de Ataíde. Então, eu inicio com uma afirmação da parte de uma das grandes pesquisadoras do cordel, Ruth Brito Lemos Terra, que diz o seguinte: João Martins de Ataíde foi aclamado nos anos 40 como o maior poeta popular do Nordeste. Elogiado por Tristão de Ataíde e Mário de Andrade, recebeu votos para Príncipe dos Poetas Brasileiros em 1958, quando foi eleito Guilherme de Almeida, né? Então mostra que João Martins de Ataíde, ainda em vida, foi reconhecido, né? Inclusive pela intelectualidade, né? Chamada elite intelectual brasileira, posto que ele morreu em 1949. Algumas notas biográficas sobre João Martins de Ataíde. Era filho do agricultor Belchior Martins de Lima e de Dona Antônia Lima de Ataíde. Nasceu em Igá de Bacamarte e nesse município havia um povoado chamado Cachoeiro da Cibola, que hoje é chamado de Itaituba. Sua data de nascimento é controversa, né? O próprio poeta se contradisse com essas datas em entrevistas diferentes, né? Então, em uma delas, por exemplo, ele colocou a data de 23 de junho de 1880. Em outra entrevista, ele deu a data de 1878. E quando ele morreu, os santinhos que são distribuídos para o povo, né, por ocasião da morte dele, a família traz a data de 23 de junho de 1877. Com a morte da esposa, seu pai casou-se novamente, né? No caso, a mãe do poeta, né? A mãe do poeta morreu e o seu pai casou-se novamente. A madrasta maltratava tanto a Ataíde como os dois irmãos, tendo ocorrido uma vez em que o menino desmaiou por falta de alimentação quando voltava do roçado. Os relatos dizem, né, que inclusive ela os deixava praticamente nus, né? Cuidava muito mal deles. A lida constante no roçado o impedia de frequentar a escola. Todavia, sequioso, para aprender a ler, ele adquiriu uma cartilha de ABC que ele conservava sob o chapéu. Então, nas horas de folga, que eram raras, ele estava lá deletreando, quer dizer, soletrando, para tentar aprender a ler e a escrever. E foi assim, de maneira autodidata, que ele desenvolveu essas habilidades, né, sem frequentar escolas. Em alguns relatos, inclusive da parte do meu compadre Arievaldo Viana, que era um grande pesquisador do cordel, ele dizia que além da cartilha ABC ele também levava cordéis, né, principalmente do Leandro Gomes de Barros, sob o chapéu. Devido à seca de 1898, foi para Pernambuco. Ele deixa Paraíba e vai para Pernambuco. Não se sabe ao certo se ele fugiu de casa ou foi com o consentimento do pai. O certo é que ele primeiro vai para Camaragibe, dali foi para o município de Paulista e finalmente chega no Recife, onde se instalou na casa de um parente que tinha um pequeno comércio e ele inclusive trabalhou neste comércio. Seu primeiro folheto foi publicado em 1908, chamado Um Preto e um Branco Apurando Qualidades, que foi impresso na tipografia moderna de Luiz Leite. Em 1909, com o dinheiro que foi adquirindo com a venda deste e de outros folhetos, foi publicando um atrás do outro e vendia muito bem, tinha um grande tino para comércio. E com o dinheiro apurado ele comprou um pequeno prelo, um prelo manual. Eu até deixo aqui uma foto para vocês verem como era esse prelo, né? Era uma coisa mesmo feita no braço.
comprou uma guilhotina para cortar as folhas e começou essa pequena tipografia que ele foi aumentando depois, né? Até se tornar o maior editor de cordel do seu tempo. Ele tornou-se assim o primeiro poeta popular a adquirir uma tipografia, a publicar a própria obra. Leandro Gomes de Barros, que o antecede, né, na poesia, só veio adquirir um prelo entre 1910 e 1911. Então ele já desde 1909 já publicava cordéis. Era um profundo admirador do Leandro Gomes de Barros, há mesmo quem diga que ele queria ser Leandro, né? Era um caso mesmo para divã do psicanalista. Então, por ocasião da morte do Leandro, em 1918, ele escreve um cordel. Infelizmente não encontrei o cordel, nem mesmo a capa. Ainda estou à procura dessa capa, não sei nem se ainda existe. Certo é que ele escreveu um cordel, no mesmo pouco depois da morte do Leandro, chamado A Pranteada Morte do Grande Poeta Leandro Gomes de Barros. E deste cordel são os seguintes versos. Poeta como Leandro, o Brasil não criou, por ser um dos escritores que mais livros registrou, canções não se sabe quantas, foram 600 e tantas as obras que publicou. No dia da sua morte, o céu mostrou-se azulado, do visual do horizonte um círculo subdourado mostrava no poente que o poeta eminente já havia se transportado. Então nós já sabemos também que ele, em 1921, adquiriu os direitos de publicação da obra do Leandro, e aí opera-se ali um processo que desilustra, né, a imagem do Ataíde, porque ele tentou como que apagar o nome de Leandro. Ele inicialmente escreve o nome de Leandro nos cordéis que adquiriu, abaixo o nome dele, Ataíde, né, como editor proprietário. Depois ele apaga o nome do Leandro, fica só editor proprietário Martins, João Martins de Ataíde, e depois ele apaga até mesmo nessa locução aí de valor adjetivo, né? E aí passa a colocar apenas o nome dele, João Martins de Ataíde. Então a confusão é enorme até hoje. Os poetas discutem sobre a autoria de determinadas obras, como por exemplo Meia-Noite no Cabaré. Roberto do Diabo também, há autores que colocam ora como sendo de Leandro, ora sendo de Ataíde, né? Então é uma questão ainda em estudo, né? Nós, das letras, temos um papel aí, o análise do repertório lexical, não é? Estruturações frasais, tudo isso pode dar pistas de quem está com a razão. O meu compadre Arievaldo, que eu cito sempre e continuarei citando, porque foi e continua sendo uma referência para mim, ele, no livro que ele escreve sobre o Leandro Gomes de Barros, ele inclusive traz algumas discussões, né? Provando, por exemplo, como Meia-Noite no Cabaré foi publicado antes de 1907. Portanto, não poderia nunca ter sido de João de Ataíde, né? João Martins de Ataíde, porque ele só começa a publicar em 1907. Na década de 20, ele se casa com Sofia Cavalcante, que ele deu 8 filhos. E a maneira como ele tratou essa mulher é digno também aqui de nota. Ele a mantinha enclausurado, de tão ciumento que era. Se vinha uma amiga visitá-la, já queria saber se ela estava trazendo carta de namorado para ela. Então ela manteve enclausurada por 20 anos. Né? Em 1937... publicou uma seleção de textos, de seus textos, né, num livro chamado Trovador do Nordeste. E neste livro, alguns poemas que não são dele, ele coloca como sendo dele, né? Então reforçando como realmente era de caso pensado, que ele tentava se apropriar da obra de alguns poetas. Na defesa dele, alguns colocam que
ele fazia isso por questões mesmo puramente comerciais, porque Leandro Gomes de Barros já não era mais conhecido, já tinha morrido em 1918, ele era o grande poeta, então trazer o nome dele fazia com que se vendesse mais. E naquela época, é bem verdade isso, a preocupação com a autoria não era uma coisa como é hoje, não é? Há até um episódio que um dos pesquisadores de quem eu me servi, né, para produzir esse material para vocês, ele conta um episódio em que um cidadão lá passando necessidade chegou lá para um vender para ele um cordel que escreveu, mas vender na íntegra, quer dizer, não era só para ele publicar, ele queria o dinheiro para que Martim de Ataíde assumisse a autoria. Martim de Ataíde não teria se agradado da obra, teria mandado dar para ele uma cesta de alimentos, mas não adquiriu o cordel. Agora, quando eu digo que hoje essa coisa é mais rara, eu vou abrir um parênteses. Quando eu trabalhava na Petrobras, eu tinha um amigo, um colega, que era compositor e também cantava, tinha uma voz muito boa. E esse rapaz tinha várias músicas muito bonitas, e ele confessou para mim que alguns cantores famosos, né, quiseram comprar algumas músicas dele, mas queriam a obra para eles assinarem como sendo deles, né? Então isso é comum até hoje. Então muitas canções aí que tem a assinatura de determinado cidadão, ele apenas comprou de outro, né? E aí colocou lá o nome dele, não tem como provar, e aí fica para posteridade como sendo ele o autor da obra, ok? Bom, em 1949 ele sofre um acidente vascular cerebral, e aí ele se afasta do universo da edição de cordéis. Ele vende a sua tipografia e também tudo que tinha, os cordéis já publicados e os direitos de publicação, ele vende tudo para José Bernardo da Silva, que era um alagoano que era radicado em Juazeiro do Norte, e com a ajuda do Padre Cícero ele montou uma tipografia chamada Tipografia São Francisco. Depois vai mudar de nome, hoje é chamada de Lira Nordestina, um nome que foi sugerido pelo Patativa do Assaré. Então em 1949 ele sofre esse derrame e aí vende todo esse material para José Bernardo da Silva. José Bernardo da Silva ia sempre lá na casa de Ataíde para comprar cordéis para revender em Juazeiro do Norte. 10 anos depois, no dia 7 de agosto de 1959, eu disse 49, que ele tinha falecido em 49, na verdade foi 1959, faleceu no dia 7 de agosto de 1959 em Limoeiro, Pernambuco, vítima de embolia cerebral. Embora tenha pertencido à primeira geração dos poetas de cordel, a gente denomina assim aqueles poetas que nasceram no século XIX, como Leandro Gomes de Barros, Silvino de Pirauá, o poeta Santaninha, né, de que eu escrevi o livro, também o Chagas Batista, o João Martim de Ataíde. Então essa primeira geração de poetas, né, dessa primeira ele pertenceu. No entanto, ele não participou de um grupo que se reunia em torno da popular editora de Francisco das Chagas Batista, né? Francisco das Chagas Batista será estudado no nosso próximo encontro. Já vou adiantando. A contribuição de Ataíde para o cordel, né? Então, além de grande poeta, o João Martim de Ataíde foi também um excelente editor e um grande empresário, né? E ele teve uma contribuição decisiva para que o cordel ganhasse força, né? Que ele passasse a penetrar nos mais afastados rincões, ele ganhasse popularidade. A palavra que eu buscava era essa e me fugiu, né? Então seu tino comercial apurado fez com que ele
produzisse, segundo palavras do Carlos Jorge Dantas de Oliveira, eu vou citar daqui a pouco, ele praticamente inventou o cordel como produto editorial. Ele fez intervenções do cordel para padronizar. Vou dar um exemplo. Antes os cordéis, havia muitos cordéis que eram divididos em 2 volumes. O cidadão publicava um cordelzinho menor e aí continua no próximo cordel. Então tinha uma segunda parte, uma terceira parte. Ele acabou com isso, unificou os cordéisinhos na íntegra, não é? Ele também teve uma ação decisiva na confecção das capas. Até ali, as capas dos cordéis eram capas cegas, que vinham apenas o nome do autor, o título da obra e a editora. Então ele, muito sagaz, começou a trabalhar para produzir capas atrativas, né? Então ele começou com ilustrações e ele usava também clichês, né? A reprodução de fotos de atores de cinema, cartão postais, né? E depois ele adota também a xilogravura. Então ele padronizou o cordel e criou uma rede de distribuição, de forma que o cordel ele alcançava, né, não apenas todos os estados do Nordeste, como até fora da região Nordeste. E por isso mesmo, ao contrário da maioria de seus colegas, ele ganhou muito dinheiro, né? Ele teve uma vida muito boa, fez fama e fortuna. A já citada Ruth Brito de Lemas Terra diz num livro famoso dela chamado Memórias de Lutas, Literatura de Folhetos do Nordeste, ela diz: com ele, Ataíde, se estabelece uma nova relação entre poetas populares e impressores. Verifica-se a passagem do autor proprietário para o editor proprietário e são introduzidas modificações em muitos aspectos da produção de folhetos. A partir da década de 20, as capas impressas por Ataíde passaram a ser ilustradas com clichês de cartões postais e fotos de artistas de cinema, e posteriormente com xilogravuras, né? E também ilustrações. Ele utilizava os grandes desenhistas da época que trabalhavam para jornais, para fazer também a confecção de capas, ok? Então só lembrando que na década de 20 Leandro Gomes de Barros já havia falecido. Ele morre em 1918. Então, como eu falei, o Carlos Jorge de Oliveira é um livro que eu tenho aqui, mas para encontrar no meio dessa quantidade de livros aqui está um pouco difícil. Então, o meu amigo, né, meu colega, participei da banca de doutorado dele lá na Espanha, né? Fui um dos julgadores, né, do trabalho dele, um brilhante trabalho. Depois esse trabalho de doutorado, ele transforma em livro, né, e publica. Tá por aqui, não está muito longe de mim, mas eu nem vou tentar encontrar. Mas voltando para cá. Então, o Carlos Jorge de Oliveira coloca Ataíde como o principal inventor do cordel enquanto produto editorial. Ele cita os três grandes nomes, né, responsáveis pelo estabelecimento do cordel, pelo fortalecimento do cordel. Leandro Gomes de Barros no plano da padronização das normas, né? Então, nesse aspecto do texto. O Ataíde na parte do produto, né? Do produto editorial, produto para venda. E coloca o Chagas Batista, o terceiro, que nós vamos ver no próximo encontro, como criador de um cânone. Quer dizer, ele estabeleceu a primeira obra em que trazia nomes que deveriam ser utilizados como espelho, como referência de qualidade estética, né? Então, um trabalhou no texto, o outro trabalhou no produto, né? enquanto algo para ser vendido, e finalmente o terceiro trabalhou na consolidação do cânone, né? Definindo
a baliza para se avaliar o que tinha qualidade e o que não tinha. Então, palavras do Carlos Jorge de Oliveira. As capas e contracapas são também elementos distintivos fundamentais do folheto. Naquelas capas, as ilustrações exerceram uma função extremamente importante na medida em que sua iconografia específica, garante a rápida apreensão por parte dos leitores da natureza temática veiculada pelo folheto. A capa é como uma síntese, né? Você põe os olhos no desenho e você já reconhece sobre o que trata o cordel. Isso era importantíssimo, principalmente para os consumidores que não eram alfabetizados. Já em relação aos elementos fundamentais do folheto, vinculou-se um determinado tipo de propaganda comercial necessária tanto aos poetas, editores e ao público em geral na hora de distribuir, comercializar e comprar os folhetos de cordel. Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde de Chagas Batista, cada um à sua maneira. Só fazer uma correção aqui. Pronto, ajeitei. Estava Batistas. Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde de Chagas Batista, cada um à sua maneira, foram os criadores dos folhetos de cordel enquanto veículo privilegiado de expressão de uma poética popular com características próprias. Claro que coube a Ataíde um papel mais destacado desse processo, posto que, como autêntico empresário, ele preocupou-se sobremaneira com os aspectos materiais dos folhetos enquanto produto comercial. No que diz respeito às capas, é interessante lembrar que, como fã ardoroso do cinema, ele fez esses clichês, os clichês de zinco, com imagens decalcadas de fotografias de artistas de cinema. Eu coloquei aqui algumas capas, de filmes da época em que ele pegou o pôster, e transformou em capa. Tem até um aqui da Carmen Miranda, na capa de A Triste Sorte de uma Meretriz. Ele coloca o rosto da Carmen Miranda. Então também incluiu fotografias de cartões postais e desenhos dos melhores ilustradores do Recife, entre os quais Antônio Avelino da Costa, que trabalhava para um jornal de Recife. Além de diversificar as formas de apresentação das capas, de definir padrões para os cordéis, Ataíde criou uma rede de distribuidores que permitiu levar o cordel para os mais diversos estados do Nordeste e de outras regiões, popularizando o folheto, tornando um objeto impresso de grande circulação. Então ele é responsável pelo sucesso editorial do cordel. Até hoje, gente, que poetas vivem da sua arte, incluindo os eruditos, os eruditos, poetas eruditos. O cordelista é o único poeta, Lembre que nem Carlos Drummond de Andrade, nem Manuel Bandeira, que são expoentes da poesia, o João Cabral de Melo Neto, nenhum desses três, que são expoentes da poesia brasileira, viveram da sua poesia. Cada um tinha uma profissão, Um era funcionário público, um foi professor, o outro foi diplomata, ok? E o cordelista vive da sua poesia, com dificuldades, mas ele vive da sua poesia, até hoje. Então devemos muito a Martins de Ataíde. Outro exemplo de como o tino empresarial de Ataíde ditava estratégias comerciais foi a utilização, gente, de frases, era quase como um subtítulo, que ele resumia a obra, Então isso ele aprendeu do cinema, O cinema faz a propaganda de um filme que ainda vai ser lançado. Então você vai assistir um filme, e antes de o filme começar, você tem aquelas propagandas de outros filmes, E aí você tem toda uma construção de um texto,
para atrair, né? Hoje é feito mais com imagens, né? Mais do que propriamente um texto. Haviam vozes famosas do cinema, vozes, né, barítono, abaritonados, né, que faziam lá a propaganda dos filmes. Então, por exemplo, em Romance de um Sentenciado, não é? Ele diz o seguinte: exílio, prisão, sofrimento, eis o que contém as páginas desta comovente história de um belo e jovem marinheiro que, na hora do seu casamento, foi jogado na cadeia inocente. Passou 12 anos aprisionado numa célula da fortaleza do diabo, mas a justiça do céu lhe concedeu a liberdade, e ele se tornou o homem mais rico do seu tempo e se vingou dos seus algozes. Como realizou essa vingança? Então ele faz isso em vários cordéis dele, né? Ele antecipava o conteúdo, né? Eu imagino, por exemplo, o folheteiro, a pessoa encarregada de vender o folheto na feira, como não lia isso, não é? Fazendo gestos, com a voz bonita, impostada, né? Atraindo, fazendo a propaganda, né, do cordel. Eu vou dar um exemplo depois de outro cordel que ele também faz a mesma coisa. Bom, aí, gente, chegamos aqui na parte mais substantiva do texto, que é alguns aspectos da obra do João de Martins de Ataíde. Então, como nós somos das letras, né, parte mais substantiva é exatamente a análise dos textos dos cordéis. É claro que num encontro como este, não é, eu não tive como dar conta de todos os aspectos. Então eu trouxe apenas alguns, né, para mais pra atiçar